Irmãos, hoje nós começamos essa série que tem como título Quebrados. O objetivo durante essa série é nós refletirmos na história de um personagem muito conhecido da Bíblia, que é Sansão. A história de Sansão se encontra num livro chamado Juízes da Bíblia. E nós vamos ver diversas coisas na história dele, mas principalmente como Deus usa pessoas quebradas, pessoas pecadoras, para vencer o mal e libertar seus filhos, mesmo quando esses não merecem ser ajudados ou libertados. Você sabe que na nossa realidade, na nossa cultura, desde pequenos nós temos heróis. Sejam eles personagens que nós assistimos, não é? Ou então pessoas que nós admiramos muito. E nós olhamos para esses heróis e vemos, não é, na nossa mente como eles são incríveis, como eles são fortes. A impressão é que todas as batalhas que eles entram, eles vencem. E nós vamos crescendo. E então nós percebemos que as roupas desses heróis, elas não servem em nós. Nós não somos tão incríveis assim. Nós não temos tanta força assim. A verdade, ela é dura. A verdade é que nós cometemos erros constantemente, nós falhamos. E não poucas vezes nos encontramos totalmente desanimados e frustrados com as situações da vida. Certo ponto da vida, você realmente descobre que super-heróis não existem. Não existem. Aqueles personagens eram apenas personagens. E as pessoas que você tanto admirava, você ainda pode ter admiração, mas você acaba vendo que elas também têm um lado cinzento, complexo e difícil de lidar. Elas não eram tudo isso que você achava que elas eram. Talvez você vá perceber quando as conhecerem muito bem, mas esse lado estará lá. O relato da vida de Sansão, então, mostra justamente heróis quebrados, heróis que sangram, heróis que pecam, mas que mesmo assim são cuidados, salvos pelo único herói verdadeiro, esse sim, verdadeiro, que é Deus. E nós vamos então começar essa caminhada, domingo após domingo, vendo como Deus trabalha em favor dos seus filhos e principalmente como Ele nos livra de nós mesmos. Nós vamos ler, início aqui, Juízes capítulo 13, versículo 1. Quem não trouxe sua Bíblia pode acompanhar pelo projetor. Vamos ler? Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, que os oprimiram durante 40 anos. Naqueles dias, um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, vivia na cidade chamada Zorá. Sua esposa era estéril e eles não tinham filhos. O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse: embora você não tenha conseguido ter filhos até agora, ficará grávida e dará à luz a um filho. Portanto, tenha cuidado, não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada.
nem coma nenhum alimento que seja impuro. Você ficará grávida e dará à luz um filho, do qual jamais cortará o cabelo. Vou passar aqui para vocês acompanharem. Porque ele será consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. E ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Versículo 6. A mulher foi correndo contar ao marido. Um homem de Deus apareceu para mim. Era como um anjo, um dos anjos de Deus, e sua aparência era assustadora. Irmão, só um adendo aqui, né? Todas as vezes que um anjo aparece para alguém na Bíblia, essa pessoa fica extremamente assustada. Então, anjos, com certeza, são criaturas maravilhosas, mas que traz um grande choque para nós, né? Pessoas que estão loucas para ver anjo, você vai tomar um grande susto, né? Não perguntei de onde era, e ele não me disse seu nome. Mas ele me disse, você ficará grávida e dará à luz a um filho. Não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Seu filho será consagrado a Deus como nazireu, desde o nascimento até o dia da sua morte. Então, beleza. Aqui nós vemos o relato, né, do momento que Deus expôs o plano dele para a esposa de Manoá, que ela ficaria grávida de um menino, esse menino seria um nazireu, e ela saiu correndo e foi contar para o marido dela o que havia acontecido. Tá? Eu quero me focar aqui, e esse já é o nosso primeiro ponto, que é chamado Meus Olhos versus os Olhos de Deus, nesse trecho aqui. Ó. Mas, uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Essa frase, ela se repete outras vezes no livro. E alguma das vezes que ela se repete, ela é um pouco diferente. Diz assim, naqueles dias, cada um fazia o que parecia direito ou certo aos seus próprios olhos. Então, essa ideia de que o povo, mais uma vez, fizeram coisas que eram más aos olhos de Deus, e eles viviam de tal forma que cada um fazia o que era bom aos seus próprios olhos, é um ciclo que não se acaba, basicamente, no livro de Juízes. E qual era esse ciclo? O povo de Deus, e quando eu digo povo de Deus, estou falando do povo de Israel, que é o povo que está sendo relatado aqui. O povo de Israel se afasta de Deus, vai atrás de outros deuses, se dão muito mal, eles pagam um alto preço por isso. Em sofrimento, eles clamam a Deus. Deus levanta um juiz para salvar e libertar aquele povo. E daí o nome do livro Juízes, porque Deus levanta nesse momento juízes para salvar o povo dele. O povo é salvo. O povo é liberto. E aí o que acontece? O povo se afasta de novo dos caminhos do Senhor, vai atrás de outros deuses, cai em grande sofrimento e escravidão, clama a Deus, Deus levanta um juiz, o juiz salva o povo é liberto e o povo se afasta de Deus, entendeu? É um ciclo, não é, que acontece vez após vez no livro de Juízes. É por isso que essas frases, elas aparecem vez após vez no livro de Juízes. Então, por causa do povo estar toda hora se afastando de Deus, Deus já vinha levantando vários juízes ao longo do tempo para livrar o povo da escravidão, do sofrimento e principalmente deles mesmos, né? Porque o lugar que você, o que eu, se encontra agora é um lugar que você e eu nos colocamos. Não é? Você sabe que em grande parte Satanás
tem o seu trabalho de nos tentar e aproveitar de oportunidades para vir contra nós, mas muitas vezes o seu maior inimigo é você mesmo. Não é? Contra você é você mesmo. Não é? Então, os juízes vinham para salvar o povo da escravidão e, principalmente, não é, salvar deles mesmos. E, neste momento, o povo foi escravizado de novo pelo reino dos filisteus. E Deus levanta um juiz de novo. Qual é o juiz que Deus levanta? Sansão. Então, Sansão nasce para ser um juiz que vai libertar o povo da escravidão dos filisteus. Tá? Eu quero me focar nessas duas frases que eu li. Né? Mais uma vez, os israelitas fazem o que era mal aos olhos do Senhor, e naqueles dias, cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. O autor aqui está deixando bem claro que essas atitudes que esse pessoal aqui estava tendo, elas não eram atitudes ruins, de acordo com os olhos deles. A verdade é que, de acordo com os olhos deles, aquilo que eles estavam fazendo era aceitável, era algo bom. Eles não estavam indo contra Deus, eles nem sequer viam isso. Porém, o texto também deixa muito claro que essa não era uma verdade. Que o que eles faziam era mal aos olhos de Deus. Então se percebe que pecado nem sempre são atitudes que aos nossos olhos são ruins. Pecado nem sempre são atitudes que a nossa consciência é contra, que a nossa consciência fica pesada. Muitos dos nossos pecados nós vemos e achamos que são coisas boas. Muitos pecados, atitudes pecaminosas, a nossa consciência, ela não pesa. Para ela não é errado. Então, o que é o pecado? A resposta a essa pergunta pode ser respondida de diversas formas, mas de forma simples, pecado é desobedecer o que Deus ordenou para nós. Então, tudo aquilo que Deus registrou na sua palavra como ordem para nós, deve ser obedecido. A partir do momento que algo ali não é obedecido, isso é um pecado, porque nos afasta de Deus. E essa verdade bíblica, irmãos, ela vai totalmente contra ao pensamento contemporâneo, ao pensamento que nós estamos vivendo. Por quê? O pensamento atual constantemente diz para nós que você deve decidir o que é bom e ruim na sua vida. Você sabe o que é bom e ruim na sua vida. As pessoas, basicamente, elas pensam, se me faz bem, como que isso pode ser ruim? Percebe? Esse tipo de pensamento que nós, e principalmente nossos filhos, estão sendo bombardeados a todo instante, pela mídia, pelos influenciadores, pelos professores, nada mais é que uma repetição moderna do cada um fazia o que era bom aos seus próprios olhos. As pessoas fazem o que é bom aos seus próprios olhos. Ou seja, o que é certo, o que é errado, é determinado pelas minhas emoções, pela minha consciência. Então, o que eu sinto diz se aquilo é certo ou errado. Agora, acompanha comigo o raciocínio. Essa ideia que eu sei, eu determino o que é certo ou errado de acordo com os meus próprios olhos, como nós vimos aqui, é totalmente contra Deus. Mas, mesmo que você não leia a sua Bíblia, você chega no mesmo resultado. Você chega no mesmo resultado. Qual o resultado? Que esse tipo de pensamento é uma loucura.
Um dos capítulos mais tristes na história da humanidade foi o nazismo, comandado ali por Hitler. Não é segredo para ninguém. Todo mundo conhece esse terrível capítulo da história da humanidade, não é? Basicamente, esse movimento pregava que eles eram uma raça superior e, por isso, eles teriam que exterminar outras raças, como, por exemplo, a raça dos judeus. E eles acreditavam que era um favor que eles estavam fazendo para a humanidade. Todos aqui, acredito eu, concordam que o que foi feito no nazismo é algo péssimo, algo ruim. Tanto que nós nos referimos a um capítulo triste e escuro da humanidade, certo? Agora, isso foi mal, foi ruim aos olhos de quem? Essa é a pergunta. Por quê? Porque aos olhos de Hitler e todos que estavam seguindo eles, o extermínio de pessoas era um favor à humanidade. Aos olhos deles, eles estavam fazendo o que era correto. Eles estavam fazendo um favor para a humanidade. Eles acreditavam piamente que aquilo era o certo a se fazer. Então, aos olhos de quem o nazismo foi ruim? Então, você percebe que se nós seguimos essa ideia de que a nossa consciência, os nossos pensamentos, eles determinam o que é certo ou errado, isso é uma loucura? Porque se você defende a ideia de que eu sei o que é certo e errado, então você deveria falar, eu entendo Hitler. Eu entendo Hitler, que ele acreditava que aquilo era certo. Então você está vendo onde esse tipo de pensamento leva a humanidade? Então, se nós seres humanos não temos a capacidade de definir de fato o que é certo ou o que é errado, em quais olhos nós devemos acreditar? Obviamente nos olhos de Deus. Então, o que Deus vê como pecado é pecado. O que Deus vê como errado é errado. Independente do que você acha. Independente do que a tua consciência lhe diga. Independente do que influenciadores modernos podem te informar. Independente do que a mídia ou qualquer especialista pode dizer. Por quê? Seres humanos não têm condição de definir o que é certo e errado. É por isso que nós vivemos em guerras. É por isso que nós vivemos em dor e sofrimento. Então, nós, vendo o que aconteceu em Juízes e vendo o que está acontecendo hoje na nossa sociedade, no nosso mundo, devemos olhar para a vida através dos olhos de Deus. Porque nós já vimos que se nós olharmos de acordo com o que é bom aos nossos próprios olhos, desde Juízes até agora, nós vamos fazer o que é mal acreditando que era bem e nós vamos pagar um alto preço por isso. Tem uma frase do Thomas Brooks que ele diz: Satanás reveste o pecado com as cores da virtude. Ou seja, nós compramos um lixo só porque ele está embalado num papel bonito. Não. Segundo ponto, irmãos, que eu queria conversar com vocês, um Deus amoroso e poderoso. E aqui nós vamos seguir um pouquinho mais no texto, tá? O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse: embora você não tenha conseguido ter filhos até agora, ficará grávida e dará à luz a um filho. Então aqui nós temos um relato impressionante. Um anjo apareceu e anunciou para essa mulher que ela ficaria grávida. Além disso, esse anjo dá para nós a informação de que ela era uma mulher estéril. Esse é um assunto delicado até hoje, não é? É um assunto que traz tristeza e sofrimento e não era diferente naquela época. Porém, naquela época,
era um pouco talvez pior, se assim eu posso dizer, porque o valor da mulher estava totalmente atrelado com a capacidade dela gerar filhos. Então, uma mulher estéril naquela época, ela não tinha valor nenhum. É como se ela tivesse sido amaldiçoada. E Deus aqui, em sua graça, ele decide mudar a situação dessa mulher e engravidá-la. E o filho dela teria uma missão. Qual era a missão do filho dela, Sansão? Como nós vemos no início. Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Então lembra que eu falei que Deus levantava juízes para libertar seu povo, e o juiz que Deus levantou agora é Sansão. Então Sansão estava sendo gerado para começar a libertação do povo de Deus das mãos dos filisteus, que era o povo que estava escravizando Israel. Guarda bem essa informação do porquê Sansão estava sendo gerado. Em Marcos, nós temos o relato de uma história de um homem chamado Jairo. E Jairo ele estava vivendo uma situação extremamente urgente. Qual era a situação que ele estava vivendo? A filha dele estava muito doente. E ela estava a ponto de morrer. Jairo então sai correndo em desespero até Jesus, que estava ali próximo. Alcança Jesus e ele suplica para Jesus que a filha dele estava morrendo, para que Jesus fosse até a casa dele. E Jesus então aceita e ele começa a ir em direção à casa de Jairo, para olhar, para cuidar, para curar a filha de Jairo. Só que no meio do caminho, Jesus para atender uma mulher, que era a mulher do fluxo de sangue. E Jesus então conversa com aquela mulher. Agora, imagine a situação. Se coloque no lugar desse pai. Tem um filho que está à beira da morte. Jesus estava indo para sua casa. No meio do caminho, ele decide parar para conversar. Você consegue imaginar, ou pelo menos ter uma ideia, obviamente, não é? Ter uma ideia do sofrimento desse pai? O desespero dele, não é? De talvez querer agarrar Jesus pelo pescoço e arrastar até a casa dele. Agora não é hora de conversar, né? Essa mulher vai ficar aí, depois você volta e você conversa com ela a semana toda, se você quiser. Mas agora não. Agora tem algo mais urgente para ser feito. E para piorar a situação de Jairo, enquanto Jesus estava ali conversando com a mulher, pessoas da casa de Jairo chegaram e falaram para ele: olha, sua filha morreu. Então não adianta mais levar Jesus, não levar Jesus. Não incomoda mais Jesus. Né? Então, eu consigo imaginar que a primeira coisa que veio na cabeça de Jairo é: minha filha morreu porque Jesus se atrasou. Jesus enrolou. Né? Ele perdeu a hora, ele perdeu o momento exato. E quando Jesus ouve essas pessoas dando essa notícia para Jairo, ele olha para Jairo e diz: não tenha medo, apenas creia. E o final da história, vocês sabem. Quem não sabe, Jesus foi até a casa dele e a menina ficou bem. Por que eu contei a história de Jairo? Porque aqui na história de Juízes nós temos uma situação que também é extremamente urgente. Da mesma forma que Jairo tinha uma situação urgente. O que é? Todo um povo estava escravizado. Estava em sofrimento, eles estavam exilados. Eles estavam precisando que Deus tomasse uma atitude urgente para libertá-los. Urgente. E o que Deus faz? Envia um bebê. Um bebê. Toda a nação de Israel precisava de uma ação urgente de Deus para libertá-los. Deus envia um bebê. Tenta imaginar a cena de um bebê de 1 ano andando ainda, caindo para os lados de fraldinha, entrando numa cidade para lutar contra um exército. Chega a ser engraçado. Né?
Bebês são frágeis. Bebês não têm força. E eles demoram muito tempo para crescer. Não é? Todo mundo aqui sabe. Porque se alguém não sabe, você foi bebê. Se você não lembra dessa fase da sua vida, você nasceu pequeno. E até nós ganharmos corpo, força, sermos ensinados, instruídos e termos capacidade de vivermos nossas vidas, demora, hein? Demora. Tem gente que está com 30, 40 que ainda não chegou nessa fase. Não é? O que nós vemos então aqui na história de Jairo e de Sansão? Na verdade, se chega em duas conclusões. Ou Deus é louco, só que como nós sabemos o resultado das histórias, ele não é louco. Então sobra uma alternativa para nós. Jesus, Deus, demonstra um total controle sobre todas as coisas, inclusive sobre o tempo. Ele sabe o momento certo de fazer o que ele tem que fazer. Afinal de contas, tem um pequeno detalhe. Ele conhece o futuro, nós não. Nós não. É por isso que nós vivemos ansiosos. Não é? Ansiedade é excesso de futuro na mente. Não é? Por que você tem excesso de futuro na sua mente? Porque você não sabe o amanhã. Se você soubesse, não precisava ficar criando 30 mil cenários na tua cabeça. Então Jesus não está ansioso. Ele sabe exatamente o que vai acontecer. Daqui 1 hora, amanhã, daqui 1000, toda a eternidade. Deus demonstra um total controle sobre todas as coisas. Ele não perdeu a hora. Ele não se atrasou para alcançar e libertar aquele povo. E é importante que você saia daqui com essa certeza no teu coração. Qual a certeza? Deus não se atrasa. Não é? Deus não perdeu a hora na sua vida. Deus não acordou assustado com o relógio tocando, como se ele tivesse esquecido de algum compromisso que ele tem com você. Então, mesmo que aos seus olhos a situação que você vive já tenha morrido, ou esteja morrendo como aquela menina, mesmo que aos teus olhos a situação que você esteja vivendo tenha saído totalmente do controle, como saiu com aquele povo que estava escravo, a mensagem de Cristo, ela ecoa pelos séculos. E qual é a mensagem? Não tenha medo. Apenas creia. Não permita que o medo te controle. Creia em Deus e sua palavra. No momento certo, no momento perfeito, você verá a mão de Deus agindo. O momento certo não é o momento que você acha que é certo. Porque se lembra, os seus olhos te enganam. As suas emoções te enganam. Você é falho. Além disso, esse relato aqui do nascimento de Sansão também mostra uma verdade bíblica, que é o quê? Deus usa coisas fracas para confundir os fortes. Quem iria imaginar que o socorro para a libertação de um povo era um bebê? Quem poderia imaginar isso? Abaixo de qualquer suspeita, abaixo de qualquer radar. Mas aquele bebê que ainda estava no ventre da sua mãe, era Deus agindo. Então, sempre Deus está agindo. Aquele povo não estava vendo aquela mulher grávida. E mesmo se vissem, quando eles iam imaginar que era aquela gravidez, que era a resposta de Deus para aquela situação? Mas o ponto é, Deus sempre está agindo em favor dos seus filhos. A situação pode estar diante dos seus olhos, mas ela é totalmente abaixo de qualquer suspeita. Você tem orado a Deus porque uma situação urgente está acontecendo na tua vida?
e parece que Deus não está te respondendo, a impressão que você tem é que Deus não está fazendo nada, né? Então acalma seu coração, porque a resposta de Deus já está sendo gerada, né? Porque Deus sempre está agindo em favor dos seus filhos. Sempre está agindo em favor dos seus filhos. A iniciativa sempre é dele. Ele continua sendo fiel, mesmo que você não veja isso. Voltando a Sansão, a missão dele então era libertar aquele povo das mãos dos filisteus. Então, se o povo estava escravo, adivinha o porquê? Porque eles continuavam se afastando de Deus. Lembra do ciclo? Se afastam de Deus, vão atrás de outros deuses, se tornam escravos. Deus, em seu grande amor e frisando enorme paciência, se levanta para salvar o povo e para isso ele usa dos juízes. E adivinha? O povo agradece a Deus como? Se afastando de Deus. E tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo, de novo, e de novo, e de novo. Então, por que Deus de novo e de novo preparava outro juiz para libertar seu povo? Não é mais fácil simplesmente falar, olha, cansei. Vou pegar quem realmente quer alguma coisa séria e vocês fiquem por aí mesmo. Por que de novo, e de novo, e de novo Deus fazia alguma coisa? Porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. Essa é a única resposta possível. Você sabe que amar a pessoa é fácil quando essa pessoa faz o que você quer que ela faça, quando essa pessoa te obedece, quando essa pessoa não fala não para você. Porque nós somos egoístas. É como eu disse, não existe heróis. Você tem virtudes, mas herói você não é. Quando eu falo que eu gosto de alguém, não é que eu gosto daquela pessoa, eu gosto da forma como aquela pessoa me trata. E por isso eu gosto dela. Você não gosta de quem faz o que você não gosta. Por quê? Porque nós somos egoístas. Agora, gostar e muito mais amar quem faz o que você não quer que seja feito, quem trai você, quem esfaqueia suas costas, é esse o amor de Deus por nós, pelos seus filhos. É interessante notar que nesse último ciclo aqui que nós lemos, desse povo, onde eles ficaram escravos, diferente das outras vezes, não há um pedido de ajuda registrado. Então nós não vemos orações de arrependimentos, pedido de perdão, como dos outros ciclos, onde o povo estava em sofrimento e escravidão, pedia ajuda de Deus e Deus vinha ajudá-los. Nessa situação aqui não há um pedido de ajuda, não há oração de arrependimento. O povo, através dos olhos deles, eles nem estavam talvez reconhecendo o erro deles. Eles continuam infiéis, eles continuam sem demonstrar nenhum tipo de arrependimento pelo que eles fizeram. Mas mesmo assim, Deus inicia o processo para salvar esse povo. Mais uma vez. Mais uma vez. Tem um homem chamado Barry Webb, ele diz assim sobre esse texto. Eu vou ler aqui para vocês, que ele pode estar pequeno. De acordo com o padrão recorrente dos principais episódios dessa seção do livro, que é o livro de Juízes, o que é esperado nesse ponto é um clamor a Deus por ajuda. Ou seja, agora que eles estão escravos, o que era esperado? Que eles orassem a Deus pedindo ajuda. Mas dessa vez não há o pedido de ajuda, não há o clamor. Na época do nascimento de Sansão, o domínio filisteu sobre Israel é tão completo e a disposição e ânimo de Israel é tão baixa que até mesmo a esperança de que Deus poderia salvá-los estava extinta. Não há força nem para clamar. Então, olha, esse ciclo aqui, ele se repete, mas ele foi um pouco diferente. Por quê?
o buraco que eles entraram agora era muito fundo. Era muito fundo. Né? Era tão fundo que eles nem acreditavam que Deus poderia tirá-los de lá. Eles perderam tantas forças que eles não tinham condições nem de pedir ajuda. A fé deles estava num conta-gota e por fim ela acabou. É como se eles haviam se conformado com a situação. Beleza, é isso e nós vamos morrer aqui desse jeito. E fim. Não é? E fim. Talvez você já tenha vivido uma situação assim. Ou talvez você esteja vivendo essa situação. Uma situação onde você se enfiou num buraco, que você olha e fala, cara, agora eu cavei fundo. Eu acho que eu fui tão longe que não tem como voltar agora. Sabe? E por que Deus me ouviria? Afinal, esse buraco que eu entrei é mais um buraco dos vários ciclos de indas e vindas ao longo da minha vida para Deus. E você simplesmente não acredita que Deus poderia. Talvez você acredite que Deus poderia, mas que Deus gostaria de te salvar mais uma vez. Porque agora você foi muito longe. Então você se conformou. Você perdeu as forças. E o fato de você estar aqui hoje demonstra que você ainda tem alguma fé. Mas a tua fé está em conta-gotas. Se esse é o seu caso, há uma boa notícia. Qual é a boa notícia? Deus cuida de você, mesmo quando você não merece. Mesmo quando eu não mereço. Deus cuida de nós, mesmo quando nós nem reconhecemos que precisamos do cuidado de Deus. Quem inicia o processo de ajuda é Deus. Tem um escritor de um comentário de Juízes, que é um pastor brasileiro, o Emílio Garofalo. Ele diz assim: Deus não depende da nossa percepção de perigo para nos livrar da morte. Ele age de forma graciosa. Deus sempre está agindo em prol do seu povo, pois seu amor é invencível. Não é? Invencível. Então, qual é a minha oração nesse momento? É que eu e você possamos receber em nosso coração o alívio agora, em saber que não importa o tamanho do buraco que você se enfiou, não importa o quão distante você correu, Deus continua te amando, Deus continua cuidando de você, mesmo você não merecendo. Mesmo você não merecendo. E é por isso que o amor dele é invencível. Invencível. Terceiro ponto. Não. Então, só recapitulando aqui para vocês, né? O primeiro ponto, os meus olhos versus os olhos de Deus. O segundo ponto, um Deus amoroso, porque o amor dele é invencível e poderoso, porque ele tem total controle sobre todas as coisas. E terceiro ponto, paz de Nazireu. Nós vamos ler o versículo, começando a ler o versículo 4 agora. Portanto, tenha cuidado, não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Você ficará grávida e dará luz a um filho, do qual jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Então, o anjo traz a mensagem para essa mulher que ela vai engravidar. E ele traz mais um detalhe. Qual? O teu filho é um nazireu desde o teu ventre. E a pergunta é, o que é um nazireu? Né? O que é um nazireu?
A Nazireu, a palavra, ela significa separado ou então consagrado. Então, o que o anjo estava falando é, esse menino na tua barriga, ele é separado para algo especial, ele é consagrado para uma missão. Deus tem um plano com a vida dele, né? Então, Nazireu, ele era um voto que a pessoa poderia fazer a Deus. Esse voto tinha uma duração de tempo, ou seja, ele começava e ele terminava. Ele era um voto voluntário, fazia só quem queria. E qual que era o motivo pelo qual as pessoas escolhiam fazer esse voto? Porque elas queriam receber uma ajuda especial de Deus em um momento crucial. Esse voto ele tinha 3 regras básicas. Primeira, não podia cortar o cabelo durante a duração do voto. Não podia beber vinho, não é, ao que viesse da uva. E não podia tocar e, obviamente, comer cadáver. Não é? E quando eu falo cadáver, irmãos, você imagina uma pessoa morta, alguém comendo, é canibalismo. Não, você matou um bicho, é uma carne morta. Não é? É uma carne morta. Está com sangue lá, é uma carne morta. Então, aqui nós vemos... Então, esse é um voto de Nazireu, tá? Era um voto daquela cultura, para aquele povo que eles faziam. Nós vemos aqui algo curioso. O voto de Sansão, ele não tem um tempo. Vou fazer por 1 ano. O aviso foi que ele será Nazireu por toda a vida. A segunda coisa interessante, como o anjo falou que ele é Nazireu desde o ventre, o voto dele não foi voluntário. Não foi ele que escolheu ser Nazireu, né? Deus havia separado ele para uma missão. Qual era a missão? Libertar o povo, nós já vimos. Então, Deus impôs essa condição para ele desde o nascimento. Ele nasceria já como um nazireu. Então, esse fato trouxe mais responsabilidade sobre os pais de Sansão. Por quê? Além deles fazerem aquilo que era esperado de pais, que era instruir os seus filhos no caminho de Deus, eles também deveriam instruir Sansão, moldar Sansão até a fase adulta a respeito das restrições que ele tinha, a respeito dos motivos pelo qual Deus havia posto essa restrição sobre ele e o plano que Deus tinha na vida dele, por ter feito dele um nazireu. Então, era obrigação dos pais de Sansão preparar o seu filho para o plano que Deus tinha na vida dele. Era a responsabilidade dos pais. Guardadas as devidas proporções, obviamente, todos os pais aqui são pais de Nazireu. Provavelmente seu filho não nasceu com uma missão tão pública assim, de libertar toda uma nação. Mas com certeza teu filho nasceu e Deus tem planos na vida do seu filho. Deus tem projeto na vida dos seus filhos. Porque ninguém nasce à toa. Não é? Então, Deus tem esses planos para o reino e Ele quer usar a vida dos nossos filhos como ferramentas para que esse plano se concretize e o resultado é a salvação, o impacto de diversas, e juntando todos os nossos filhos, de milhares, milhões e bilhões de almas na eternidade. E assim como os pais de Sansão, você também tem a responsabilidade divina de preparar seus filhos para o plano de Deus. Provérbios traz um conselho precioso para nós. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Isso aqui é um conselho. Provérbios não é livro de promessa. Provérbios fala, se você fizer isso, a chance de acontecer isso é gigante. Ele, instrui seus filhos, ensina no caminho que deve andar. E quando ele crescer, ele não vai se desviar. Então, até o momento que seus filhos estão debaixo do seu cuidado, a responsabilidade é sua.
quando se tornam adultos e decidem sair de casa, você fez a sua parte. Você fez a sua parte. A responsabilidade, então, de instruir nossos filhos é um ato contínuo. É um ato contínuo. É por isso que o texto fala para nós instruirmos os filhos no caminho e não o caminho. Então, a ênfase desse precioso conselho bíblico não é sobre você apontar um caminho para seus filhos. É sobre você caminhar no caminho com os seus filhos. Então, é uma instrução contínua sendo vivida com eles. E não uma aula que você dá para os seus filhos falando para onde eles devem ir. É claro que você vai ajustar essas instruções às necessidades e capacidades dos seus filhos. Ah, meu filho é muito pequeno. Meu irmão, com 2 anos, já pode comprar livro ilustrado já. E vai lendo em voz alta para os seus filhos. Vai mostrando as figuras. A Zoe, ela tem 1 tonelada já de livro ilustrado. E é batata. Todo dia, senta, lê em voz alta, mostra as figuras e assim por diante. É a capacidade que ela tem hoje, pô. Ela tem 3 anos. Dá para mim sentar com a Bíblia e falar, Zoe, abre aí. Né? Abre aí em Gênesis, vamos ler o início de todas as coisas. Então, você como pai, eu como pai, nós ajustamos a necessidade e capacidade dos nossos filhos à instrução necessária para aquele momento. E com certeza, isso tem que ser feito com amor. Por quê? Porque você precisa de uma paciência gigante. Porque filho, vocês sabem, não é coisa fácil. Eu vou chegar talvez na fase que eu creio que seja mais difícil que os adolescentes. Né? Porque enquanto a Zoe é pequena, começou a birra, você pega no colo e leva, né? Adolescente não dá para você pegar no colo e levar muito. Né? Mas tem que ter paciência. E você sabe que o grande parte da maioria dos motivos pelo qual pessoas não têm filhos ou que elas não têm mais que um filho é por egoísmo. Por egoísmo. Existem motivos válidos. Eu, particularmente, não vou entrar nesse assunto aqui, mas eu creio que, biblicamente, nós temos que gerar filhos. Então, pelo menos um filho nós temos que gerar. Mas eu não vou entrar nesse momento aqui, eu posso pregar em outro dia sobre família. Né? Mas muitas pessoas param num filho por egoísmo. Motivos válidos seriam, poxa, vocês não têm condição financeira de fato de ter mais um filho. Entendeu? O salário de vocês, tudo que pode é aquele filho. Né? Agora também não vem com aquela ideia de noiva querendo casar, né? Porque tem muita noiva que quer casar, ter um salário de 1.000 e quer ter um casamento de 100.000, né? Então assim, aí você nunca vai ter mesmo salário para manter mais que um filho. Né? Estou falando que você não tem condições de prover o necessário para a vida dos seus filhos. E não uma mansão num condomínio. Né? Se Deus te der essa oportunidade, glória a Deus, aproveite mesmo. Tá. Mas por que eu falo egoísmo? Porque nós não queremos abrir mão das nossas coisas, da nossa rotina. Muitos não têm mais filhos porque acreditam que os filhos eles vão atrapalhar a nossa rotina. Nós vamos ter que baixar o nosso padrão de vida. Eles vão atrapalhar o esquema que nós temos para a nossa vida. Não é? Vai atrapalhar o nosso trabalho. Irmão, a verdade é que a criação dos nossos filhos, esse sim é o trabalho mais importante que nós temos. O trabalho mais importante que nós temos na nossa vida é a criação dos filhos. Então, talvez deve haver uma mudança de mentalidade. Não é que o teu filho atrapalha seu trabalho está atrapalhando a criação do seu filho. Porque a prioridade são os filhos. Quando você é solteiro, usa seu tempo de forma sábia, porque tem isso também, né? A pessoa que tem 18 anos, 17 anos, 16 anos, 15 anos,
quer namorar. Quer namorar para quê, ô filho de Deus? Aproveita a solteirice como uma dádiva na tua vida, para você investir tempo em estudo, investir tempo em aprendizado, em trabalho. Você não tem nada te segurando. Você pode investir no estudo, você pode viajar o mundo estudando, você pode aceitar qualquer bolsa, nada te segura. Aproveite a solteirice como uma oportunidade, que você não vai ter essa oportunidade quando você casar. Você não vai ter. Então, para que você quer namorar tão cedo? Eu, particularmente, acho um desperdício. Casos e casos, mas via de regra, namorar cedo é um desperdício. Existem momentos para as coisas. Né? Porque depois que você casou, meu irmão, não é mais o seu plano. Ah, eu penso em estudar isso, queria morar fora do Brasil. Não tem mais isso não, meu irmão. Agora tem dois, e dois tem que chegar numa solução. E você vai ter que abrir mão de muito plano teu, a outra pessoa vai ter que abrir mão de muito plano dela. Não é? Então, irmãos, filho não dá trabalho, filho dá fruto. Filhos são flechas, que se instruídos, eles devem chegar mais longe do que você chegou. Se bem instruídos, eles devem não cair nos mesmos buracos que você caiu. Grande parte dessa instrução que nós vamos dar para os nossos filhos, ela é através do nosso exemplo. Primeira Coríntios 11:1, Paulo diz assim: sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ou seja, que ele está falando, olha, quando ele quis ensinar o pessoal sobre Deus, ele disse o quê? Olha para mim e segue o meu exemplo. Copia. É isso que você deve fazer. Eu estou no caminho com você, olha como eu ando no caminho. E copia o meu passo. O exemplo é a arma mais poderosa que nós temos, ou então uma das mais poderosas que nós temos na criação de filhos, irmãos. Me permita aqui falar de mim, da minha vida, porque se tem que falar de alguém, eu vou falar de mim, né? Porque eu conheço meus defeitos, meus erros, meus acertos. Aliás, se você ouvir alguém falando mal de mim, pode me chamar, porque eu não sou melindroso. E eu vou conseguir trazer muito mais informação, porque eu sei de fato o quanto eu sou ruim. Tá? Eu não estou aqui, irmãos, do nada, um golpe de sorte da vida. Eu tenho toneladas de cenas gravadas na minha mente dos meus pais me instruindo através do exemplo deles. 3 dessas cenas, elas se repetem infinitas vezes na minha mente, porque elas se repetiram infinitas vezes na minha vida. Primeira cena qual é? Ver minha mãe, principalmente meu pai, ajoelhado, chorando no chão da sala todo dia na mesma hora, porque era a hora da oração dele. O meu pai não tem como mais vocês verem, porque Deus decidiu recolher ele. A minha mãe, dificilmente vocês vão ver, porque a minha mãe não costuma usar nada do joelho para cima. Mas se um dia você ver o joelho da minha mãe, repara, em cada joelho tem 2 pontos bem escuros. Calo de oração de joelho. Uma mulher que literalmente viveu a vida em joelho por causa dos filhos. Eu tenho essas cenas, toneladas dela gravadas na minha mente. Né? Outras cenas que eu tenho gravado na minha mente. Acordar de madrugada com o meu pai ou minha mãe, a maioria das vezes era minha mãe, orando por mim ajoelhado lá da cama. Né? Aquela oração, né? Jesus, né? Parece você não sabe se você está sendo abduzido, se tem alguém do teu lado, e você acorda assustado. A cena do meu pai e minha mãe, ajoelhado lá na minha cama, orando de madrugada. Por mim. Né? E terceira cena que se repetia vez após vez. Ver meus pais lendo livros, principalmente a Bíblia dentro de casa. Né?
Irmãos, é um conselho precioso. Mas grande parte de eu ter permanecido no caminho não foi sorte da vida. Em tudo é Deus, porque mesmo quem não teve exemplos dos pais, e com certeza aqui muitas pessoas não tiveram, Deus é misericordioso, não é? E quebrou um ciclo na tua vida e hoje você está firme nos caminhos de Deus. Amém? Então Deus pode todas as coisas. Tá? Então tudo Deus. Mas sabe quando você tempera aquela carne e você deixa ela na bacia curtindo aquele tempero? Para a carne pegar o tempero? E você deixa ela curtindo o tempero? Até que chega uma hora que o gosto da carne e o gosto do tempero se tornam, bem dizer, um. Não dá para você separar mais a carne do gosto. Não dá para você falar agora, não, vou tirar o tempero da carne. Já entrou. Os meus pais me temperaram por décadas, irmãos. E eu fiquei curtindo por décadas. E eu absorvi esse tempero. Até ponto que hoje é impossível se separar eu do gosto do tempero. O teu exemplo, meus irmãos, quem são pais, quem é avô também continua sendo um segundo pai, uma segunda mãe. Quem ainda será pai tem a graça de poder estar ouvindo isso antes de se tornar pais, né? É uma pregação contínua na vida dos seus filhos. O teu exemplo é uma pregação contínua. E mesmo quando você falhar no teu exemplo, porque nós vamos falhar, eles poderão ver você se arrependendo, buscando o perdão de Deus e sendo restaurado. Ou seja, da falha você trouxe mais um exemplo lindo para os seus filhos. De humildade, de amor e de rendição diante de Deus. Então, queridos, tempere seus filhos. Lute pela fé deles, incansavelmente. Seja o seu exemplo a pregação que o teu filho ouve e vê dia e noite. Porque se você não temperar seus filhos, fique tranquilo. Alguém vai temperar eles. O professor vai temperar eles. A mídia vai temperar eles. O influenciador que ele está vendo e você nem sabe vai temperar eles. A internet vai temperar. Se não for você, alguém vai. Que seja você, então. Porque, além de tudo, essa é a sua obrigação como pai, como mãe. E para nós finalizarmos, nós estamos vendo que Deus usa pessoas quebradas, pecadoras para sua honra e glória. Ou seja, eu e você somos pessoas quebradas. Não é? Vocês não devem olhar em mim um herói e eu não devo olhar em ninguém aqui um herói. Temos virtudes, temos erros. Estamos caminhando juntos como igreja para cada vez mais amadurecermos e errarmos menos e acertarmos mais. Não é? Então, na vida dos nossos filhos, vai haver erros. E uma das ferramentas que nós temos para nos ajudar nessa instrução, exemplo dos filhos, é a oração. A oração. Filipenses 4,6 diz assim: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que vocês precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Está vendo situação complicada? Filho está dando trabalho. Talvez você tenha feito a sua parte e agora, depois de adulto, teu filho decidiu se distanciar. Você ainda pode alcançá-lo através das suas orações. Você pode lançar essa preocupação, você pode lançar os seus medos, a sua ansiedade no colo de Deus, em oração. E Tiago 1,5 diz que se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que Ele a dá com generosidade, sem reprovações. Peça sabedoria a Deus para conduzir os filhos. Peça sabedoria a Deus para a tomada de decisões. Peça sabedoria a Deus, porque Ele dá, irmãos. Irmãos, mas é pais de joelhos, filhos de pé. Se você negligencia a tua responsabilidade espiritual, a tua disciplina de oração,
tua disciplina de leitura da Bíblia, a tua obrigação como membro de uma comunidade de, na medida do possível, ser frequente nos cultos, participante da sua igreja, o teu filho está vendo o teu exemplo. E é nisso que ele está sendo temperado. Fala mal da igreja, fala mal do líder. Irmão, obviamente, a igreja tem erros. Obviamente, existem erros. Teu filho talvez não tenha ainda maturidade para ver isso. Quando o erro é de fato verídico, né? Porque a grande maioria das vezes a gente está reclamando dos outros porque nós não gostamos, ou porque os outros, né, fizeram algo que nós não concorda. Nós não concorda. Entendeu? Agora existem de fato erros que acontecem. Eu cresci, irmãos, tendo uma visão maravilhosa de igreja, porque a igreja de fato é maravilhosa. No momento que eu tive capacidade e discernimento, meu pai foi me colocando a par de situações que aconteciam na igreja, que poderiam acontecer na igreja, que aconteciam comigo, porque eu tinha capacidade de saber, né, interpretar, maturidade para perdoar, sabedoria para entender e não misturar Deus com o erro de pessoas. Então, queridas, sejam homens e mulheres de oração. Que seus filhos te vejam orar. Além disso, orem com eles. Orem com eles. Busquem em oração a capacidade, a paciência e sabedoria para instruí-los. Né? Para ensiná-los a viverem segundo a vontade de Deus. E para que Deus tenha misericórdia de nós como pais, para que nós possamos ser esses exemplos. Ser esses exemplos para os nossos filhos. E não só para os nossos filhos, mas para todos que estão à nossa volta. Né? Tem uma frase de uma mulher chamada Stormy O'Martian, que ela diz assim: não há maior herança que um pai pode deixar para os seus filhos do que a prática e o exemplo de oração. Amém? Então, queridos, eu termino a mensagem de hoje dessa forma. Nós apenas riscamos a superfície do livro, do relato de Sansão, até porque ele nem nasceu ainda. Ele nem nasceu ainda. Mas mesmo sem nascer, nós já conseguimos extrair valiosas reflexões e ensinos bíblicos de Deus para o nosso coração. Amém? Vamos para o refletir e praticar. Ponto 1. O que pode parecer correto aos nossos olhos pode ser pecado aos olhos de Deus. Devemos seguir a vontade divina, não nossos próprios critérios. Ponto 2. Mesmo quando parece que Deus se atrasa, Ele está no controle. A história de Sansão e Jairo demonstra que Deus age no momento perfeito. E ponto 3. Assim como os pais de Sansão, nós temos a missão de instruir nossos filhos no caminho de Deus, dando exemplo e ensinando com amor e paciência através da oração. Bem, esses são os 3 principais pontos que nós refletimos hoje. E como vocês sabem, quem está nos visitando vai saber agora, sempre depois da nossa pregação, eu encorajo a igreja, vocês a orarem a Deus. Por quê? Porque eu não posso orar por você. Né? Depois eu vou orar com você. Mas é você que tem que orar. Afinal de contas, você sabe o que você está passando. Você sabe seus acertos, seus erros. Você sabe a situação, por exemplo, dos seus filhos. Você conhece suas dores. Não é? Então, eu queria encorajá-los a orar neste momento por alguns minutos. Sentado, ajoelhado, em pé, a forma que for mais confortável para você. Ore a Deus. Invista pelo menos uns 2 minutos de oração, irmãos. A Deus, a respeito de tudo que você ouviu hoje.